Eu ia começar hoje com tipos de textos, correto? Mas aí eu achei melhor já passar isso para vocês, que é a função, a posição dos pronomes em um texto, para depois nós já irmos para o texto, que depois vocês vão produzir textos, tá bom? Para não colocar os pronomes nas posições erradas dentro do período, dentro do parágrafo, ok? Mas primeiro nós vamos corrigir a ortografia. Então vamos lá. Primeira questão. Eram para vocês completarem com os porquês, né? Não sei o porquê de tanta euforia. Ela disse, a Jaqueline disse que é junto e com acento. Concorda com a Jaqueline? Por quê? Isto. Se eu tiver um determinante precedido deste porquê, esse porquê transformará em palavra substantivada. Então, para ele transformar em substantivo, ele ficará junto e com acento, certo? Qualquer coisa, perguntem. Letra B. Você não compareceu à reunião por quê? O que eu tenho? Separado e com acento. Concordam? Por que é separado e com acento? Final de frases. Não importa que tipo de frase eu vou ter. Se ele não tiver precedido de um determinante, ele terá que ser escrito separado e com acento. Outra coisa, gente, aqueles alunos que costumam escrever em letra de forma, cuidado para não escrever maiúsculo no meio de frases. Só é maiúsculo se for nomes próprios. Nomes próprios no início, no meio e no fim. Não é nome próprio, eu não vou colocar maiúsculo no meio e nem no final, correto? Letra C. Os caminhos por que percorremos são tortuosos. O que eu tenho? Separado e sem acento. Por que, Eva? Não. Por quê? Me ajudem? Isso, dá para nós substituirmos. Não sabemos o motivo, a razão, o porquê. Certo? Letra D. Por que não desiste dessa aventura maluca? Separado, sem acento e com letra. Letra. Agora sim, que é início. Correto. Por quê? Isso é uma frase interrogativa direta. Correto, minha aluna. Voltamos porque estávamos com muita saudade. Junto? Por quê? Isso, justificativa, explicação, ele transformará em conjunção. Aí é junto, sem acento. Alguma pergunta aqui? Não? Vamos para 2. Há fábricas onde produtos são mal feitos. Que A que eu tenho? Com H, que é do verbo haver e dá para substituir por existir. Então, e se fosse aqui o verbo existir, como que ele ficaria conjugado? Existem. Tem existem aqui na alternativa? Tem. Vamos ver se será ela ou não, né? Pode ser a do verbo haver e pode ser existem. Eu falo onde ou aonde produtos são mal feitos? Onde? Por quê? Isso, porque ele é fixo, parado, permanente, estático. Aí é onde? Mal feitos ou mal feitos? Isso, bem feitos. Então, portanto, é a alternativa B porque tem existem ou é a alternativa D?
Por que é a D e não a B? Porque mal com o B. Isso, mal com U é adjetivo, ele não é adjetivo. Muito bem. A terceira, aponte o grupo de palavras que, respectivamente, tem o significado de mergulhar, ilustre, prestes a acontecer e vir à tona. Qual a alternativa que vocês... A D de dedo? Isso! Mergulhar, imergir, certo? Ilustre, eminente, excelente, elevado. Ao invés de escrever isso, vocês escrevam eminente. Prestes a acontecer, iminente, algo que está por acontecer. Nós teríamos algo, mas o Teodoro veio nos avisar, né? Nós íamos ficar assustados que após a fala dele aconteceu, né? E vir à tona. Isso, emergir. Aqui são palavras parecidas, semelhantes, portanto, palavras parônimas, só parecidas. As vogais, correto? Hebraí. Acertaram? Quarta questão. Aponte a frase correta e justifique sua resposta. Justifique. Por isso que tem uma linha aí para vocês completarem. Qual a frase que está corretamente? É a letra A? Não. Fui à padaria e comprei 200 gramas de mortadela? Não. É a letra B? Fui à padaria e comprei 200 gramas de mortandela? Não, ainda bem que vocês não comem mortandela. Letra C. Fui à padaria e comprei 200 gramas de mortandela? Não. Então só resta D, né? Fui à padaria e comprei 200 gramas de mortadela? Sim? E por que então? Por que eu falo comprei 200 gramas e não comprei 200 gramas? Porque gramas é masculino? Aqui é masculino então? Quando é com relação à medida, acho que é Peso. Sempre que vocês forem usar a palavra grama no sentido de peso, a palavra será masculina, portanto terá que ficar no masculino a minha concordância. Nunca vão à padaria e compram 500 gramas de presunto, ok? 500 gramas, tá bom? Se vocês comprarem 500 gramas, vocês vão comprar o quê? O capim, a relva, o matinho. E nós vamos ficar todos verdinhos. Será que o Hulk come a grama? Acho que é, né? Por isso que ele é verde. Justificar então? Porque grama refere-se ao peso, portanto é masculino. Alguma dúvida aqui? Na quinta, indique qual item apresenta erro quanto ao emprego do porquê. Corrija e justifique sua resposta. É a letra A? O porquê é separado? É, porque é uma pergunta. É a letra B? E está errada? Não. Final de frase, porquê separado e com acento. É a letra C? Por quê? Porque tinha que ter o acento. Isto. Como ele é uma palavra substantivada, precedida de um determinante, faltou o acento. Ok. Justificaram? Não? Eu coloquei porque eu achei que substantivou porque... Isso, tá certo, tá certo. Não precisa falar igualzinho. O importante é você saber o porquê e depois não usar o porquê errado. Certo? A sexta. O emprego de mal e mal
em uma das opções abaixo está errada. Vocês teriam que assinalar a que estivessem errada. Quem é mal pratica o mal. Tá certo? Não. Então já achamos o verbo? Então qual a alternativa? Quem é mal, quem é bom, pratica o bem. Então, o mal. Esse mal não está precedido de um determinante? Então, ele também é um substantivo, ou seja, palavra substantivada. Portanto, então, a B está na ordem correta, a C está na ordem correta, a D está na ordem correta e a E também está na ordem correta. A sétima questão: como se pode ver, o verbo descentralizar se escreve com Z. Que verbo a seguir está corretamente grafado com a mesma letra, letra Z? E por quê? A letra A, analisar, está? Não. É igual ao descentralizar? Não. Não, analisar está com Z, nós escrevemos com S. Qual é a regrinha básica que nós vimos? Se a palavra de origem não tem S, só uma coisa. Isso, se não tiver a regrinha na palavra primitiva de is mais vogal, eu vou transformar em verbo com Z, né? Ok. Paralisar. Está errada, então. Letra C, pesquisar. Com S. Errada também. Letra D, civilizar. Acho que essa É essa? Civilizar vem de quê? Civil, não é isso? Civil não tem is mais vogal, portanto eu vou transformar em verbo com Z. Acertaram? Então por quê? Porque na palavra primitiva nós não temos is mais vogal, portanto transforma-se em verbo com Z. Agora é a número 8, ou a oitava questão. Mário, me ajudem, Mário? Aonde você estava? Aonde? Onde? Mário, onde você está? Sente-se, pois precisamos conversar acerca de minha candidatura. Acerca de, com H, junto ou separado? é sem H. Mário, onde você está? Sente-se, pois precisamos conversar acerca de minha candidatura. Eu coloquei a D, mas eu nem sei. Letra D? Porque acerca D fala de alguma coisa. Isso, sobre, né? A respeito de alguma coisa. Sobre o que eles iam conversar? Sobre a candidatura de alguém. Sobre, correto? O acerca, junto, é a respeito de alguma coisa. O acerca, separado, é a aproximação. O acerca com H é algo que já aconteceu, passado, tempo decorrido. Acertaram? Sim. Ok. Algumas palavras podem ser escritas com S ou Z, possuindo significados diferentes. É só lembrar dos homônimos. Eu posso falar igual, posso escrever igual, mas com significados diferentes. Eu posso falar igual e escrever diferente com outro significado, certo? Vamos lá. Complete as lacunas a seguir com a forma adequada da palavra em destaque. Cozer. Eu tenho mais de uma maneira de escrever cozer? Tem. Cozer com S, cozer com Z. Quem tem dificuldade, o que nós temos que fazer? Arrumar o mecanismo. Se você memorizar uma coisa, você sabe a outra.
Vocês viram que para transformar em verbo, né, é só olhar a palavra primitiva. Se na palavra primitiva tiver is mais vogal, eu vou escrever com C, com S o verbo. Se não tiver is mais vogal, eu vou transformar em verbo com Z. Aqui, memorize uma coisa. Cozinha. Cozinha. Nós escrevemos com Z. Então, cozer. Costurar. Costurar. Então, ligue uma coisa a outra. Então, vamos lá. Maria pretendia cozer todo o milho de uma vez. Você que vem de cozinhar, certo? Deveria cozer toda a roupa antes de viajar. Costurar, então é com S. Aqui são palavras homônimas. A mesma coisa próxima, alisar. Tem diferença para eu falar? Não, tem diferença para eu escrever. Não é isso? Alisar com S é o que? Alisar com Z é o que? Quem daqui entende um pouco de construção? Guarnição. O que é uma guarnição de uma porta? Vocês moram em que lugar? Ó, quer ver? Presta atenção. O cão comeu o alisar da porta, aquela beiradinha que fica ali na porta, ó. Nós falamos guarnição. Aí é alisar com Z. Z. Pensa em construção. Agora olha a outra. O carpinteiro pretendia alisar a porta. O que ele queria deixar? A porta lisinha, bonitinha, para depois o cachorro vir e alisar do jeito dele. O pedreiro veio e alisou a porta. O cachorrinho veio e alisou também do jeito dele. Principalmente se é cachorro novinho, quando está nascendo os dentinhos deles. Eles roem tudo. Aí é alisar com Z. Deixar liso é com S. Ok? A 10ª, nós tínhamos 10 linhas. Em cada uma dessas linhas tem uma palavra que está escrita diferente das demais. Ok? Eram para vocês identificarem qual é que seria a diferente. Cada uma tem 3 palavras, não tem? Então vamos lá. Defesa, beleza e inteireza. Qual é a diferença? Defesa eu escrevo com S, portanto, as outras duas são com Z. Acertaram? Eu só quero a diferente. Não, eu só coloquei o S. Ó, presta atenção então, Jaqueline. Em cada linha a seguir, há uma palavra que não deve ser escrita com a mesma letra que completa as demais. Se você tem 3, 2 são iguais e uma é diferente. A diferente que é para você colocar nessa linha. Mesa, moleza, dureza. Qual é a diferente? Mesa. Mesa então é escrito com? As outras duas são com C. É a diferente que eu quero. A outra é o contrário. As outras você vai escrever ao contrário. Terceira, baronesa, princesa e riqueza. Hã? Princesa é com quê? S. E baronesa? Baronesa é com S? É com Z? Com Z. Baronesa é com Z. É com Z? Que baronesa é essa que eu não conheço? Então não é nem princesa, nem baronesa. Como é que vocês escrevem riqueza? Vocês escrevem riqueza com S? Vem de rico, não tem S nem Z, escreve-se com Z, esqueceram? As outras são com S. Quarta, duquesa, alteza, inglesa. Qual é a diferente? Inglesa?
Com S. E Alteza? E Duquesa? Com Z? Aqui é nome, lembra? Nome, títulos, tinha uma regrinha que os colegas apresentaram. Tá certo. Então, qual é a palavra? Agora se digitando aqui. Ok. Muito obrigada pela ajuda, tá? Qual é a palavra que é diferente? Isso, Alteza é com Z. De bigode. Ele está me ajudando ali, ele está procurando a resposta lá no Google. Não procurei não, é só que na hora que você digita assim, daí você vê o erro. Viu? Mas eu não tenho isso daí não, tá? O meu é bem simples. Se eu não corrigir, Não, é que na hora que eu digito assim, que eu vejo o erro assim. Você! Achei que você estava pesquisando. Não. Quinta, pobreza francesa represa. Qual? Cara, eu escrevi com bigode picolezeiro. Francesa? É É a diferente. Pobreza é com quê? As outras são com S. É aquilo que eu falei, ó. Se eu ler o comando errado, eu vou responder errado. Sexta, surpresa, proeza e certeza. A certeza com C e a restante com S. É isso? E proeza também é com S? Quem conhece? O que vocês deveriam ter feito esse final de semana ao invés de uma exposição? Ao invés de ficar dormindo até meio-dia? O quê? Como É boa essa. Domingo? Não, domingo é melhor. Olha, lavou o roubo, tá vendo? Não, gente, é surpresa que é diferente. Surpresa é com S. Surpresa Sétima. foi o dia que eu descobri que eu tinha que vir pra essa aula. Uma surpresa, 2 horas da manhã. Garanto que veio xingando todo mundo, né? Eu sabia. Despesa, acesa e limpeza. Qual é a diferente? Limpeza. Limpeza é com Z. Oitava. Torpeza, marselhesa e framboesa. O que eu tenho? Diferente. Isso, torpeza é com Z. Indefesa, grandeza japonesa. Tem alguém que é de outra raça aqui? Olhinho puxadinho para acertar? Ninguém, nem nos ajudar. Qual é a resposta? Grandeza é com Z. Portuguesa, profetiza e Veneza. Veneza é com Z. A próxima, nós já vamos completando para depois achar a alternativa. Aqui é para vocês completarem com o uso do eu e do mim. Praticou uma ação, praticou. O que você falou? É o hino da França, hino nacional francês. Aqui vocês vão completar com eu se praticar ação, com mim quando não pratica. A língua portuguesa foi a que chegou até mim, através de gerações. Não basta eu querer, eu vou praticar uma ação. E a grafia conhecida com a pronúncia é preciso a reforma. É verdade. Em 2009 nós tivemos a reforma. Torna-se muito complicado para eu acompanhar essa mudança. Eu vou praticar uma ação. Para mim unificar a grafia é impossível. Acho que esse me tem alguma coisa a ver com a vírgula. Isso, aí já é outra frase. Deixaram alguns pontos para eu estudar, para praticar uma ação. A opção que completa corretamente as frases é? Qual é a alternativa? C. Acertaram? Sim. Ok. Professor, só para constar, em música e poesia não se aplica a regra gramatical. Não, aí você vai usar a linguagem literária.
Para você ali juntar, para dar a rima, a melodia. Tipo aquela música do Traje Rigor, Me Quer Falar. Isso. Isso mesmo. Beija eu, da Marisa Montes, tá certo? Nós vamos pegar a letra da música, transportar para a linguagem culta. Eu não posso falar beija eu, né? Entre eu e vocês não tem nada de diferente, tá certo? Entre mim e vocês. É estranho. São as colocações, isso. Principalmente se você estiver discutindo com o namorado, né? Entre eu e você não tem mais nada. Aí dá certo, que eu nervoso, né? Ah, fiquei nervosa, não consegui falar nada. Assim sou eu. A próxima. Identifique a alternativa incorreta. Incorreta. Esse in é um prefixo que está negando. Qual a alternativa? Vamos procurando. Absolver é perdoar? Absorver é sorver algo? Respirar algo? Sim ou não? Sim. Cozer, nós vimos agorinha. Cozer com S é costurar? Sim. Cozer com Z é cozinhar? Sim. Se eu quero a incorreta, então não é nem a A nem a B por enquanto. Letra C. Cerrar, fechar é com C? Sim. Serrar, cortar é com S? Então também não é a C. Letra D. Cela com C é de arreio? Sim. Cela com S é de quarto? Como? Cela com C é de arreio? Sim. Não. Lembra assim, ó. Cela de preço, tá certo? Isso, cela com C, lembra-se de casa. Se é casa, tem que ter pelo menos um quarto. Ok? Então, lembre, gravam cela com C. Mais fácil usar cela de preço. Oi? Cela de preço. Cela de presidiário. Isso. É só lembrar algo que você vai ficar ali. Uma casa. Lembra de casa? Obrigado. Algo que eu vou ficar ali. Comprimento. Comprimento é a extensão. Cumprimento é a saudação. Então, qual é a alternativa que está incorreta? A D teria que ser cela com C, quarto, cela com S, arreio, animal. A última. No último concerto da Orquestra Sinfônica, como é que eu escrevo esse concerto? Com C. Lembra do outro concerto com S? É só lembrar de sapato. Sapato inicia-se com S. Não vão errar mais. Certo? Houve flagrante ou flagrantes discriminações ou discriminações. Flagrante ou flagrantes? Flagrantes, isso. Discriminações ou discriminações? Discriminações entre os convidados. Apesar de ser uma festa beneficente ou beneficiente? Beneficente. Não vão colaborar com festa beneficente porque não existe. Ok? Beneficente. Corrigiram? Terminamos? Seria a letra E, né? Não. Qual a alternativa? Eu esqueci de perguntar. Qual é a alternativa? É aí, não é? Aê? Vai ser aí. É aí. Acertaram? Ok. Quando fala, quando escuta, quando escreve, colocação pronominal, o que vem à cabeça de vocês? Isso. A colocação. Onde eu vou colocar o meu pronome? Ou na fala ou na escrita. Então, vamos para cá.
Eu só vou fazer um sinótico se eu não vou escrever, porque vai ter. Colocação pronominal, nós vamos ter, num contexto, 3 posições para eu usá-lo. O pronome eu vou ter 3 posições, ok? Então, nós vamos ter 3 posições, ok? Essas 3 posições nós vamos ter. Deixa eu escrever, depois eu digo para vocês, tá bom? Essas 3 posições nós vamos ter como próclise. Se vocês encontrarem como proclítico, é a mesma coisa. Enclise ou enclítico, ou mesóclise e mesoclítico. Próclise, onde que eu vou usar? Ó, pronome a próclise, a posição do meu pronome oblíquo átono, eu vou usar antes do verbo. Antes do verbo. É só lembrar que antes do verbo, isso aqui é uma dica, tá? É sem hífen. Quando vocês usarem o pronome na posição antes do verbo, vocês não poderão usar o hífen. Não lembro-me de nada que eu... Vamos pegar um bêbado, né? Não lembro-me de nada que eu fiz ontem à noite. Tá certo? Não. Não. Esse não é uma palavra negativa. É um advérbio de negação. Ele está puxando o pronome para antes. Então é não me lembro de nada que eu fiz ontem à noite. Só que lembra assim, tá? Vem falar que a gente não lembra de nada, que é mentira. Então aí o pronome é antes do verbo. Se ele estiver antes do verbo, eu não posso colocar o hífen. É sem hífen. Então, se for para vocês completarem ou assinalarem ou escreverem a justificativa dos pronomes, é só observar. Se lá no contexto tiver pronomes oblíquos átonos e não tiver hífen, é porque todos os pronomes estarão antes do verbo. Todos vão ser próclises ou proclíticos. Pronome oblíquo átono antes do verbo. Antes. Quando que eu vou usar a ênfase? Isso. A ênclise ou enclítico, o pronome enclítico, eu vou usá-lo quando for depois do verbo. Se eu colocar depois do verbo, eu vou usar um hífen. Amai-vos uns aos outros. Está certo? Amai-vos. O pronome está depois do verbo? Aí cadê o Murilo, que agora eu já sei quem é o Murilo. Eu ia falar, mas ele não está aqui, eu não posso falar o que ele tinha falado antes. Eu não posso, na língua culta, na linguagem padrão, iniciar o meu contexto com os pronomes. Eu não posso falar, vos amai uns aos outros. Porque amai já é o verbo. Eu não tenho nada antes do verbo, portanto eu não posso iniciar
do verbo. Não posso iniciar a frase com o pronome antes do verbo. Na linguagem culta, não se inicia frases ou períodos com pronomes. O pronome terá que estar depois do verbo, ligado por um e vem. Ok? Mesóclise, o próprio nome já fala. Mesóclise é no meio. Pronome. Eu vou resumir aqui, tá? Vou colocar no. Vou ter que colocar, senão vai ficar meio esquisito, né? Mesóclise, o pronome eu terei que colocá-lo no meio. Se é no meio do verbo, eu tenho que ter mais de um hífen, mais de um, ok? A mesóclise, eu só vou usar o pronome no meio em dois tempos verbais, somente em dois, ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Mas observem, se no meu contexto não tiver nada antes desses dois tempos verbais, que são futuro do presente ou futuro do pretérito, eu vou abrir o verbo e colocar o pronome no meio. Mas se tiver alguma regrinha, alguma palavra lá no meu contexto que esteja puxando esse pronome para antes do verbo, mesmo que ele esteja no futuro do presente ou do pretérito, eu vou transformar em próclise. Ele só vai ser usado no meio se não tiver nada puxando, correto? Se a frase iniciar pelo verbo, iniciou a frase por um verbo, observem, se esse verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito, abra e coloque o pronome no meio. Certo? Agora podemos começar então? Alguma pergunta? É isso que nós vamos ver hoje. Mas tem, no caso da ênfase, tem caso que é, vamos supor, se tiver aula no sábado, eu irei, quando ele pode começar, porque ele tem sentido de ser, na verdade, ele tem sentido de caso, né? Então, mas aí nós vamos ver agora as regrinhas, as exceções nós vamos ver agora. Isso é só para vocês lembrarem. Se for para marcar X ou procurar e só colocar a classificação dentro de um texto, isso aqui é o básico para você não errar, correto? É antes, depois e no meio. Isso é o básico. Agora, se pedir para justificar, escrever o porquê, agora nós vamos ver a regra, tá bom? Nós vamos chegar nisso que você falou. Esse ser é uma conjunção. A conjunção puxa o pronome para uma próclise. Aí o pronome terá que vir para antes do verbo, tá bom? E tudo vai depender, gente, da eufonia, do som que vai chegar nos seus ouvidos. O melhor, o bom. Falem, o som já vai puxar para vocês qual é o correto. Eufonia, som, tá bom? Nós já vimos que colocação pronominal é a colocação, é a posição dos pronomes no contexto, correto? Então, na nossa língua, nós vamos procurar os pronomes, vamos falar ou oralmente ou mentalmente, a eufonia, o som, a sonoridade que sair melhor é a posição onde eu vou colocar os pronomes, ou antes, ou depois, ou no meio. Qualquer coisa. Por isso, em certos casos, podem ocorrer diferenças
aniversário é em outubro ainda. Mas se vocês quiserem comprar aquela canetinha que coloca ali, ó, ok? Eu aceito de presente, tá bom? Então ali, ó, é que esse meu aqui, se você relar o dedo, ele já sai do lugar. É tão sensível. Aquele C ali, ó, realmente C, usa, é uma colocação pronominal? Sim ou não? Me ajudem. Ô turma, acordem. Ou é sim ou é não. O que vocês acham? Olha, realmente é um advérbio. O advérbio puxou o pronome para antes do verbo. Usa é o verbo. O C é o pronome oblíquo. Realmente é um advérbio. Então está certinho ali. E nós temos uma colocação pronominal. Se eu falasse assim para vocês, ó. Retire daquele período uma colocação pronominal e classifique-o. Vocês iam tirar ali, se usa. Ia colocar próclise. Porque é sem hífen. Tem hífen lá? Não, então é próclise. Pediu para retirar. Olhou no contexto. Não tem hífen, é porque vocês vão ter uma próclise. O pronome oblíquo ali, ele vai estar antes do verbo. Ok? Podemos continuar? Aí eu vou passar a regrinha para vocês agora, tá? Através da língua culta. Nós estamos vendo a língua culta. É isso que nós vamos ver. Então vamos lá. Os principais pronomes oblíquos átonos. Quando vocês escutarem essa palavrinha átono ou átonos, eles são pronunciados fracos. Pronomes tônicos são pronunciados fortes. Lembra do fraquinho, lembra do fortinho. Então, fraco são os principais ali, ó. O meu, o teu, o seu, o nosso, o vosso, o lhe e o lhes. Tem também o a, o oso, o as, o lo, o lá e assim vai indo. Eu coloquei só os principais. Então, aqueles pronomes ali, eles vão ter 3 posições diferentes em relação aos verbos. Ou antes, ou depois. Ok? Podemos? Quero que vocês durmam. Então agora nós vamos ver as principais regrinhas. Tá bom? Quando que eu vou usar a próclise? Com quantos hífens? Ah, muito bem. Não tem hífen. É sem hífen. Não tem nenhum hífen. Então depois você tira eu tomar água, tá? Olha lá. Quando o pronome está antes do verbo. Se eu falar ali, se o pronome estiver antes do verbo. Se estiver, eu vou mudar no verbo. Tá bom? Usa-se a próclise quando há palavras que por eufonia é o som, atrai, puxam os pronomes para antes do verbo. Quais são essas palavras que vão atraírem esses pronomes? Vamos ver uma de cada. Palavras de sentido negativo. Quando eu estiver negando algo, eu vou ter próclise. Próclise não podem ter hífen. Tem hífen naquela frase? Sim ou não? Tem verbo? Qual é o verbo? Preocupava. Então eu vou analisar antes. Se não tem hífen, tem alguma coisa antes do meu verbo. O que eu tenho antes do meu verbo? Em vermelho. Nos. Nos é o meu pronome. Então aquele nada lá é uma palavrinha que eu estou negando. Então o nada que está puxando, atraindo o meu pronome para antes do verbo. Então eu não posso falar nada preocupava
atraindo o pronome para antes do verbo, eu vou ter uma prótese. Uma delas é palavra negativa. A primeira. Advérbio. O advérbio que dá circunstância, que modifica o verbo, o adjetivo ou a ele mesmo, quando eu tiver esse advérbio e não tiver vírgula na minha frase, pontuação, ele também puxará, o advérbio vai atrair o pronome para antes do verbo. Então vamos ver um exemplo. Qual é o meu verbo? Arrependo. Tem ali hífen? Então eu tenho algo antes desse meu verbo que está atraindo o meu pronome. Qual é a palavra que está atraindo o pronome? Hoje. Hoje é um advérbio. O advérbio puxa o pronome para uma prótese. Se tivesse uma vírgula ali, ó, quando tiver advérbio e tiver vírgula, não pode, porque a vírgula é como se estivesse iniciando a oração, o período. Se estiver iniciando o período, eu não posso começar com o pronome na língua culta. Eu tenho que jogar o pronome para depois do verbo. Como ali não tem vírgula, não está iniciando a oração, o período. Posso? Aí o exemplo que a minha aluna falou ali, como que é o seu nome, filha? Daiane. A Daiane perguntou da palavra ser. O ser ele pode ser tanto pronome oblíquo quanto conjunção. Ok, Daiane? O pronome ele vai substituir um substantivo. E a conjunção, ela vai ligar uma oração a outra. Se ela vai ligar uma oração a outra, eu vou encontrar mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, porque vai estar ligando. Essa ligação, ela pode ter sentido completo ou pode ter sentido subordinado. Quando for sentido subordinado, nós vamos ter conjunção subordinativa. Uma coisa será subordinada à outra. Quando o período tiver sentido completo, eu vou ter conjunção coordenada ou conjunção coordenativa, é a mesma coisa. Então ali, ó, quando nós encontrarmos conjunções que ligam orações que dependem uma da outra, eu vou ter conjunção subordinativa. Aí esta conjunção subordinativa vai atrair o pronome para antes do verbo. Olhem lá, qual é o meu verbo? Me ajudem. Só tem um verbo? E qual é o outro verbo? Então ali, ó, eu tenho duas orações. Quando eu estiver escrevendo algo, né, para algum professor, ou produzindo algo, se o meu período tiver mais de um verbo, eu tenho que ter os elementos de coesão. Ali no caso é a conjunção, para não ficar tudo junto, sem separar nada. Eu vou usar ou as pontuações, ou eu uso a conjunção. No caso ali, o embora é uma conjunção subordinada, ela atraiu o pronome me para antes do verbo. Sinta, verbo sentir. O pronome veio antes porque o embora é uma conjunção, então essa conjunção atraiu o pronome. Tudo ali nós não temos hífen. Se não tem hífen, olha o tantinho de regrinhas que eu terei que lembrar para eu usar os pronomes corretamente. Para falar é fácil, né? Oi? É adverbial? Hã? Essa conjunção é adverbial? Isso. Adverbial. Quando você não entende, é subordinado. Aí nós vamos ter as conjunções adverbiais. E nós temos as exceções também. Ó, o pronome vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Nós vimos, ó, palavra negativa, nós vimos advérbio,
Nós vimos conjunção. Agora, tem alguns pronomes que vão atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Um pronome vai atrair o outro pronome. Ali, ó. Ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Tem hífen? Não. Portanto, se eu não tenho hífen, eu vou ver. Tem verbo? Tem. Aquele verbo ali, qual é? Só tem um? Ficamos. Se eu tenho dois verbos ou duas locuções verbais, eu vou ter um período composto. Então, portanto, se aquele onde não é conjunção subordinada, ele vai ser um pronome relativo. Esse pronome relativo, eu vou usá-lo para eu não repetir o antecedente. Então, para eu não repetir, eu vou substituir a palavra através de um pronome relativo. Olha ali, ó. Ficamos em uma colina, de onde se avistava o mar. Esse onde está substituindo o quê? Isto, está substituindo algo antecedente. Para eu não colocar uma colina onde se avistava o mar, eu vou substituir a palavra por outra que tem o mesmo sentido. Como eu tenho dois verbos ali, eu tenho período composto também, mas o onde não é conjunção, que ele perguntou adverbial. Ele vai ser pronome relativo. O que vocês vão usar para objetos, para coisas. O quem vocês vão usar para pessoas. O onde vocês vão usar para lugar. E o qual, a qual, os quais. As quais vocês vão usar para distinguir se é masculino, feminino, singular ou plural. Eles vão... objetos. Isso. Mas, ó, esse mas tem as exceções. Isso. Esse que eu uso mais para objetos, mas eu posso usar também para pessoas. Mas cuidado para não deixar a ambiguidade, gente. Eu não posso escrever algo e deixar duplo sentido. Se eu deixar duplo sentido, eu estou enganando quem está lendo, correto? Eu não posso escrever algo para mim e eu interpretar de duas maneiras. Você tem que me convencer daquilo que você está escrevendo sem deixar ambiguidade. Então, cuidado com o que, tá bom? O quem é só para pessoas, tá bom? E o onde é para lugar. Então, ali, ó, o onde, ele está atraindo o pronome oblíquo para antes do verbo. Por isso que eu tenho ali também uma prócrise. O que é um pronome indefinido? Quem se lembra? Se nós tirarmos ali um in, esse in é um prefixo, não é? Nós temos pronomes que nós definimos o substantivo e nós temos pronome que não se define. Por isso que se chama pronome indefinido. Então, quando vocês encontrarem pronomes indefinidos, eles também vão atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Pronomes indefinidos. Quantos verbos eu tenho no primeiro exemplo? Um. Tem hífen ali? Não. Então, tem algo atraindo o pronome para antes do verbo. Qual é esse algo? Todos. Todos é o pronome indefinido. Lembraram? Quem que se lembra do pronome demonstrativo? Olha o nome, demonstrativo. Ele vai demonstrar a posição do objeto, da
coisa, seja o que for. Nós temos 3 posições para eu usar o pronome demonstrativo. Vocês se lembram das pessoas do discurso? Quantas pessoas nós temos do discurso? Me ajudem? Isso, 3 do singular e 3 do plural. A primeira pessoa, ou do singular ou do plural, é o emissor, não é? Aquele que codifica e passa a mensagem. A segunda pessoa do discurso é o tu e o vós. É quem recebe, com quem se fala. A terceira pessoa do discurso, ou do singular ou do plural, que é ele, ela, eles e elas, é o assunto, do que se trata, do que se fala. Então preste atenção. O este e as suas flexões eu vou usar perto do emissor, aquele que fala. Eu tenho que falar: esta garrafa de água é minha, ou essa garrafa de água é minha? Esta está perto do emissor. Esta. Esse, essa e isso. Esse, essa e isso. Tanto faz singular ou plural. Nós vamos usar para quando o objeto, a coisa, estiver perto do receptor, com quem eu estiver falando. Jaqueline, esta garrafa é sua ou essa garrafa é sua? A garrafa está perto do emissor? Então não é esta garrafa é sua, é essa. O aquele, aquela e aquilo, nós já sabemos que, eu estou falando, vocês sabem que tem masculino, feminino, singular e plural, correto? É do que se fala, é a terceira pessoa, é o assunto. O aquele, aquela e aquilo e as suas flexões é distante dos dois, do emissor e do receptor, ok? Aquela moto lá no estacionamento é de quem dessa sala? Quem veio de moto hoje? Aquela moto está distante dos dois. Falei para vocês lembrarem. Quando vocês encontrarem qualquer um desses pronomes, que nós vamos chamar de demonstrativo, ele vai atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Por isso que é: aquilo lhe fez muito bem. Tem hífen ali? Não. Então qual é o verbo? Fez. Antes do verbo tem alguma coisa atraindo o pronome, que é o lhe, é o aquilo. Aquilo é um pronome demonstrativo. Atraiu para antes do verbo. Não pode colocar lhe. Ok? Podemos? E nós temos também, nós já vimos, as frases interrogativas, exclamativas e optativas. As frases optativas são aquelas que vão exprimir o desejo. Então, as frases optativas são aquelas que vão exprimir o desejo de alguma coisa. Esse desejo pode ser bom ou ruim, não importa, né? Tem gente que deseja só o mal para o outro. Não é o nosso caso. Optativa. Eu posso optar. Vou fazer um pedacinho. Vamos lá. A primeira frase é interrogativa, a segunda é exclamativa e a terceira é optativa. Por que que na primeira frase ou no primeiro exemplo nós
nós escrevemos, quem lhe entregou a carta? Ah? Por que nós escrevemos daquele jeito? Ele substituiu o termo. O que mais? Mas por que ele veio antes do verbo? Por que não tem hífen? Por causa do quem. Isto, quem, ele é um pronome que está indicando uma frase interrogativa direta. Aquele quem, ele puxou o pronome, ele atraiu para antes do verbo. É uma frase interrogativa. No segundo exemplo, quanta mentira se disse a respeito dela? Por que ali eu não tenho hífen também? Por quê? No segundo exemplo, quanta mentira se disse a respeito dela? Porque está exclamando. Isto, está exclamando, é uma frase exclamativa. Quanta, está puxando o pronome ser para antes do verbo. E a última, Deus nos proteja daquele maluco. O que eu quero dizer ali? Está exprimindo o que ali? Desejo. Que nós falamos frases optativas. É um desejo. Então ali puxou o pronome para antes do verbo. Tanto na interrogativa, quanto na exclamativa, quanto na optativa, elas puxarão o pronome oblíquo para antes do verbo. Portanto, também não haverá pronome com hífen. Bom, é sem hífen. Professora, daquele não é pronome demonstrativo? Oi? Daquele. Mas está depois. Se tivesse pronome ali, depois do daquele, se tivesse mais outra oração, outro verbo, aí você poderia substituir alguma coisa na frase, poderia colocar o pronome antes. Isso, é assim mesmo. Aí você já vai lembrando, correto? Vai depender do que você quer ampliar ali. Se você for ampliando o seu período, para não repetir as palavras, você vai substituindo por outra que tenha o mesmo sentido. Professora, É que ali só tem verbo. na última frase, por que mesmo que foi? Qual que é a palavra que atrai? Deus nos proteja. Deus, nós estamos desejando algo para você. É uma oração optativa. É um desejo. Quem que se lembra do gerúndio? O que é um gerúndio? Forma nominal do verbo. Hã? O pessoal usa muito. Alguém se lembra? Forma nominal do verbo. Isso. Nós temos os verbos. Eu falaria Isso. Simples, nós temos os verbos compostos. Dentro dos verbos compostos, nós temos a forma nominal. Nós temos três. Quais são? Gerúndio, quando termina em NDO. Uma das formas nominais é o gerúndio, NDO. Então ali, ó, tratando, o verbo ele está conjugado? Ele está na forma nominal. Terminou em NDO. Ok? Quando ele estiver no gerúndio, observem antes dele. Se antes do gerúndio tiver preposição, a preposição atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Gerúndio. Nós temos o particípio. Muitos usam do e da, correto? Sem a vogal. Isso aqui é a vogal temática, tá bom, gente? Então, quem já esqueceu, deixa ela fora do parênteses. Quando tiver particípio, é outra forma nominal. E nós temos o infinitivo. Impessoal.
Forma dos nominais que são. Isso. E nós temos o pessoal. Vou escrever aqui de cor, nem sei escrever. Impessoal. A. Isso. E temos 3. Tira-se o R, que é a terminação, né, da conjugação. A, E, I é vogal temática. Por isso eu coloquei aqui, ó. O que é o I mesmo? Tá? Ido. Aí nós temos a, ele e ir. Aqui é a conjugação impessoal, quando o verbo não estiver conjugado. Mas a Jesus é particípio. Infinitivo. Infinitivo. E o pessoal é quando o verbo estiver conjugado. Ok? Então nós temos 3 formas nominais. Uma delas está ali, gerúndio. Olha ali agora. Em frases com preposição mais infinitivo flexionado. Se é infinitivo flexionado é porque eu vou ter pessoa. Vai estar conjugado. Ok? Então, a situação levou-os. Ali eu tenho posição do pronome ali, além do C, que aqui está destacadinho. Entendi o que você falou. A situação levou-os a se posicionarem contra a greve. Ali eu tenho 2 posições de pronomes oblíquos ou só uma? 2. Mas nós estamos vendo a próclise, então eu não vou explicar a ênfase, daqui a pouquinho vem a ênfase. Mas ali eu tenho 2 posições, eu já tenho o item, eu já sei que é depois do verbo. Mas nós estamos vendo a próclise. Levou-os a se posicionarem. Posicionarem, eu posso usar no infinitivo impessoal, posicionar, aí eu não vou conjugar. E eu posso usar também o infinitivo conjugado, flexionado, pessoal. Posicionarem, ó, levou-os. Os. Não está no plural? Então, aquele posicionar está concordando com os. É como se fossem eles ou elas. Eles é masculino. Por isso que o verbo está conjugado. E antes do ser, o que eu tenho ali? Artigo. É artigo? Me ajudem. Não é preposição. Isso. Por que é preposição? Porque é verbo. O artigo, ele vai definir o substantivo. Então, ele vai acompanhar o substantivo definindo. Por isso que fala artigo definido. Então, observe a palavrinha próximo dele. Se próximo desse a, ou, as, os não for substantivo, é pronome oblíquo. Então, o a não é pronome oblíquo, nem artigo, porque posicionar é um verbo. Então, o ser que está substituindo alguma coisa na frase. Portanto, o a é uma preposição. Então, infinitivo precedido de preposição. Infinitivo é o verbo posicionar. Aquele azinho é a preposição. A preposição está atraindo o pronome ser para antes do verbo. Por isso que ali nós temos outra próclise. Como nós estamos vendo só a próclise, vamos esperar para chegar a outra colocação ali, que é o levou-os, né? Que é ênfase. Nós estamos vendo só a próclise. Eu não sei se eu coloquei mais aí, deixa eu olhar. Posso continuar? Pode. Ah, ainda tem ainda. O que é facultativo? Opcional. Isto. Então, quando for facultativo, eu vou errar? Não. Eu que vou escolher, através da eufonia do som do ouvidinho, o que eu achei melhor. Se eu achar melhor antes, eu vou colocar antes. Se eu achar melhor depois, eu vou colocar depois. Quando for facultativo, não vai ser considerado erro, porque as 2 maneiras vão ser corretas. Então, vai cair isso?
3 do singular e 3 do plural. É só lembrar dos ou das pessoas do discurso. Lembra que nós vimos agorinha? Os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ele vai ser facultativo para eu usar o pronome oblíquo, próclise ou ênclise. As duas maneiras vão ser corretas. A não ser, tem a exceção, a não ser se tiver lá no enunciado alguma regrinha da próclise que não seja o pronome reto, aí é óbvio que a próclise tem mais poder do que a ênclise. Mas se não tiver a regrinha da próclise, eu vou usar ou antes ou depois. É facultativo. As duas maneiras vão ser corretas. Então ali observe. No primeiro exemplo, eu lhe obedeço. Além do eu ali, que é o pronome do caso reto, tem mais alguma coisa ali da regrinha da próclise? Não, então eu posso usar ou antes como próclise ou depois como ênclise. Vai depender da sua eufonia. Se você pronunciou ou lá o seu ouvidinho achou melhor usar antes, vai estar certo. Se você usar depois também vai estar certo. Então eu posso falar eu lhe obedeço, ou eu posso falar eu obedeço-lhe. Você que vai escolher. Pode ser tanto como próclise sem hífen, ou com um hífen que vai se tornar em uma ênclise. Pronome do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Agora, olhem o terceiro exemplo. Espero que ele nos apoie. Ou eu posso falar, espero que ele apoie-nos. Eu posso ter ali o caso facultativo? Não. Por quê? É aquele que eu destaquei para vocês, é uma conjunção. Então, conjunção é a regrinha da próclise. Conjunção, advérbio, gerúndio com preposição, palavra negativa, tudo isso atrai o pronome para antes do verbo. Então, ali eu não tenho a segunda opção de se tornar facultativo. Ali o que atraiu o pronome, mesmo que tenha o ele. Ok? Só se não tivesse nada ali antes. Igual os exemplos anteriores. Não tem nada que atrai as regrinhas da próclise, é facultativo. Pode ser antes e pode ser depois. Ok, Jaqueline? Você está olhando assustadinha, já está com fome? Não? Qualquer coisa, bebe água. Ali, ó. Infinitivo não flexionado. Não flexionado, ele vai ser o quê? O que ele vai ser? Ô, Cláudio, meu dedinho. O que ele vai? Impessoal, ele vai estar só com as 3 conjugações. A é a primeira, e ou é a segunda e ir é a terceira. Então, o verbo vai terminar com R. Se é com R, é infinitivo não flexionado ou infinitivo impessoal. É a mesma coisa. Observe se tem antes desse verbo uma palavra negativa ou uma preposição. Se tiver ou palavra negativa ou preposição, eu posso também usar como facultativo, optando através da minha eufonia, ou antes como próclise sem hífen, ou depois com hífen.
depois é êntese. Aí é opcional. Então, ali no primeiro exemplo, vim para te apoiar. Apoiar está conjugado? Não, infinitivo. Por que o pronome veio antes do verbo? Isso, quando eu tiver infinitivo e antes do meu infinitivo, antes, lembra da próclise, tiver preposição, é opcional. Eu posso falar vim para te apoiar ou vim para apoiar-te. As duas são corretas. Ou com palavra negativa. Espero não o encontrar. Encontrar é infinitivo. O não puxou para antes. Ou espero não encontrá-lo. Vocês se lembram dessa outra regrinha? Por que eu escrevi ali? Espero não encontrá-lo e não espero encontrar-o. Tá certo assim? Não. Eu posso falar, espero não encontrar-o. Não. Por que tem que ser lo, lá, los, las? Substitui. Lembra da regrinha? Não? Coloca no cantinho quem quiser. Vamos tirar a preposição ali, aí fica no parênteses. Não, aí você também é opcional. É igual sim, eu dei um exemplo com para, agora eu vou dar um com não. Não, mas se não tiver a preposição, é palavra negativa. Aí é opcional, porque é uma locução verbal. Nós vamos pegar daqui a pouquinho. Ali seria vim apoiar. Correto? É uma locução verbal. Antes, o que eu fiz? Eu coloquei um verbo, escrevi alguma coisa e coloquei outro verbo. Esse outro verbo está no infinitivo. Já já nós vamos chegar nas locuções. Tá bom? É a regrinha que eu falei, né? Ó, verbo. Lembra, Jaqueline? Tá bem. Verbo com as terminações S, C e R. Quando os verbos terminarem com R, S ou Z e vocês estiverem escrevendo e vocês quiserem substituir algo por um pronome, observem o verbo. Se o verbo terminar em uma dessas consoantes, nós vamos eliminar e vamos substituir por um L. E vamos observar o que eu estiver substituindo, se é masculino, se é feminino, se é singular ou se é plural. Que aí eu vou fazer as substituições. Ali no caso, ó, espero não o encontrar. Este o não é ele masculino, não é? Ou o objeto é masculino. Então, como é o, eu estou reescrevendo a mesma frase. Aquele o está substituindo algo que vai estar no masculino. Então, se é masculino, encontrar não termina em R, eu vou eliminar o R, vou substituir por L e vou olhar o objeto se é singular ou plural. Como é o, ou é singular, né? É alguma coisa que eu substituí no masculino, portanto vai ficar no. Se fosse alguma coisa no masculino plural, eu ia colocar nos. Se fosse feminino, singular, lá. Se fosse feminino plural, las. Relembraram? Já vou colocar como vocês vão pedir. Se os verbos não forem S, Z ou R, se o verbo for som nasal, vocês não vão mexer no verbo. Vocês só vão fazer a substituição por no, na, nos,
sentou sobre a mesa. É a som nasal. Relembraram? Meu pai já faz isso. Posso continuar então? Sim ou não? Não.